VHS. Ele está representando a flutuação metabólica expressa nos outros exames. Então, se a gente observar a flutuação do VHS, é possível ir pensando, entendendo os outros exames. E também simplifica, pelo menos olhar como que está o VHS. Então, a gente observa que assim que ele voltou para casa do hospital, ele teve uma melhora progressiva, onde o ápice foi em junho, né? Até completar mais ou menos um mês que tinha voltado ao hospital. Até aí teve melhora de diversos itens, né? Na parte de coagulação, por exemplo, teve uma melhora significativa, né? O jeito que ele estava antes é a situação mais intensa de RNI, né? Até a data atual. Aqui. Aí finalmente baixou para amarelo. Mais baixo do que todos os itens. Então é isso que o VHS está mostrando aqui, ó. Mais baixo, um pouco. Muita inflamação ainda, muito alto, laranja, né? No entanto, nitidamente mais baixo, registrado a partir de dezembro. Então, essa melhora da inflamação teve um componente importante, que foi a melhora do IgE total. Deixou de estar muito alto para estar alto. Se a gente quer ver os parâmetros, até 214 seria o limite máximo. Está com o dobro. Daí para cima já é muito alto. Por isso que essa medida está laranja. A diferença numérica é pouca, né? Mas em algum momento precisa mudar de cor. Então, passou um pouco do que o dobro, a gente já pode considerar muito alto, né? Isso é para valorizar o critério de cores que o VHS também está expressando. Só teve uma melhora por volta de um mês depois que chegou em casa. Depois subiu, quase dobrou, agora está quase que pela metade. Como essa melhora vai se manifestar na série vermelha, onde a inflamação tem uma relação íntima com a hematopoiese, de certa forma vai depender de muitos dos itens que são fatores para medir, facilitar a hematopoiese, né? Então, já estão indicados aqui para ser feitos da próxima vez. Então, no hemograma, a gente tem uma taxa de reticulócitos na média do esperado e tem um aumento da hemoglobina, aumento do hematócrito e aumento do número de hemácias.
Então, o fato de ter aumentado a hemoglobina mostra que a hematopoiese está bem, mesmo que a gente não tenha a medida desses fatores importantes, né? A macrocitose está mais ou menos equilibrada como que estava, né? Mas na época que saiu, o tamanho da célula vermelha foi o maior que, que a gente teve, né? Dessa série recente, desses últimos 6 meses. Então, comparando o estado atual com o anterior, mostra uma tendência à melhora, inclusive no volume corpuscular. Hemoglobina, sempre uma concentração de hemoglobina, está esperado isso, né? Como uma compensação. E a média no limite, né? Então, o importante é isso daqui, ó. O RDW está melhorando, se afastando do 4,5, que seria o limite. Então, está alto, mas indicando melhora. Bom, então a série vermelha, no geral, está apresentando melhora nesses últimos tempos aqui, dezembro e janeiro, nesse final de ano, né? Aí a gente vem para células brancas. Está se mantendo, né? Ainda aqui, mas logo que voltou do hospital tinha infecções, mas estava um quadro mais desequilibrado. No geral, está dentro da média, né? Com uma melhora significativa do número de neutrófilos segmentados, isso se refletindo numa melhora dos linfócitos, caindo a porcentagem deles, indicando a possibilidade de infecção viral estar menos intensa, né? Então, temos um quadro de melhora na série branca, nos leucócitos. Esse maior equilíbrio dos glóbulos brancos devido à diminuição dos linfócitos da infecção viral, que a gente vê que os monócitos também estão se mantendo numa faixa que não mostra aumento. Então, às custas da diminuição da infecção viral, está havendo melhora das defesas. Agora vamos ver as alergias. Essa linha aqui que teve melhora das alergias, certo? Mas ainda bem longe do 3, né? Bem longe. Chegou no nível máximo, agora está diminuindo devagar. Essa é uma área que dá para explorar, para refinar os cuidados, continuar tentando melhorar, né? Aí a gente vem para as plaquetas. Pouca coisa melhor do que quando saiu.
E o RNI bem mais nítido. Então, das flutuações que houveram nesse semestre, agora nessa fase de dezembro e janeiro, está havendo uma melhora mais nítida em relação ao que foi no segundo semestre de 2024. Magnésio a gente está repondo, ainda está baixo, então ampliando a dose para mais um terço do que estava sendo usado. Aí o zinco, que já está numa dose boa, a gente pode interromper quando desejar. A vitamina D, que está sendo utilizado 2.000 unidades desde novembro. Antes, houve problemas na administração e ela piorou. Então, de novembro para cá, final de novembro, começo de dezembro, né, onde dobrou a dose, né, ela chegou quase que dobrar o nível. Amilase. A amilase, pela primeira vez, desde há 6 meses, chegou no nível normal, ainda no limite superior da normalidade, mas pelo menos mostra uma melhora da pancreatite. Aí a gente tem a LDH, que apresenta uma melhora semelhante, embora esteja muito alta e ainda mais alta do que estava em junho. A outra enzima que estava alterada era a TGO, e que a gente não mediu novamente, marcado para medir de novo, né? E tivemos um aumento da bilirrubina, um aumento significativo, voltando aos níveis semelhantes a de junho. Vendo que até agosto chegou a um nível normal, né? Tá usando argila. Acho que a gente voltar para o Nux Vomica pode ajudar aí nessa parte da cirrose, né? A eletroforese de proteínas mostra que em novembro chegou no nível menor, né? Ainda mantendo um aumento de gama em um valor abaixo de 1 na relação albumina-globulina. Na urina, vemos um aumento do sangramento, mantendo níveis altos, está entre os mais altos, né? Embora houvesse, chegou a um valor mínimo, agora está voltando, apesar de os índices de coagulação terem melhorado.
Talvez seja um sofrimento renal que está facilitando essa hematúria. Vemos muco sempre presente, né? Então, isso mostra autoimunidade no néfron. E olhando eosinófilos, sempre muito alto e agora quase o dobro do que estava em junho. Então, essa autoimunidade pode comprometer o rim, facilitando a hematúria. Então, não é só os fatores de coagulação que estão facilitando, né? Muito bem. Com isso acabamos essa revisão, mostrando uma melhora geral com essa piora do renal. Vamos torcer para esse IgE continuar baixando muito.